Opa, professor Felipe Fontoura, então nessa aula a gente vai entender agora o processo de identidade visual. Eu vou passar algumas dicas e alguns recursos que você pode estar consultando e também a gente vai estar passando algumas dicas e segredos que eu mesmo aprendi e que eu mesmo uso no dia a dia, tá certo? E só pra gente recapitular, que é importante a gente fazer esse resumo, até agora a gente aprendeu alguns conceitos para criar uma interface, ou seja, o que eu chamo de esqueleto, tá certo? E esse processo se resume no seguinte: primeira coisa, você faz o canvas, né? O canvas de valor, que é o do livro que eu já passei, tá nas aulas aí anteriores. Depois você faz um fluxo de telas, tá certo? Então imagine que você está criando o primeiro aplicativo, tá certo? Faz primeiro o canvas de valor para saber que problema você está resolvendo. Você faz o fluxo de telas, que é por onde o usuário vai passar. E por último você faz o wireframe, tá? O processo número 1, você vai utilizar o livro, o canvas do livro Business Proposition Value, né, que eu já passei para vocês. O número 2 e o número 3, você vai usar os frameworks do Basecamp, que foi aquela aula que eu apresentei os 2 PDFs para que você pudesse utilizar, tá certo? Só que vai chegar numa hora que você vai criar o seu wireframe, que é o quê? É o esqueleto, é uma coisa que você pegou papel, caneta, lápis, enfim, e fez isso daí, tá certo? Para poder ajudar no conceito, na hora de fazer o wireframe, você vai utilizar o conceito top-down, você vai utilizar também o conceito 0, 1 e muitos, e você também, para fechar, para verificar se você não está cometendo, vamos dizer assim, uma não boa prática, tá certo? Alguma coisa que não é muito legal, você vai fechar com as heurísticas de Nielsen. Ou seja, as heurísticas de Nielsen vai revisar os seus wireframes e você vai verificar se de repente você pode estar melhorando alguma coisa. Bacana? Vamos repassar aqui só para ficar mais claro. Então, primeira coisa, você faz o canvas, identifica as dores do cliente, faz todo aquele processo. Segundo, você vai pegar aquele PDF de fazer o fluxo de telas que eu passei para vocês, para você, aliás, agora há pouco na aula do Basecamp. Você vai fazer depois o wireframe, tá certo? Que é o desenho do esqueleto. E para fazer isso, o wireframe, você vai se embasar nos conceitos top-down, 0, 1 e muitos, e fechando com as heurísticas de Nielsen. Bacana? O resultado disso, desse processo, desse trabalho, vai ser alguma coisa parecida com isso. Ou seja, você criou o fluxo de telas para saber para onde vai, para onde vem as coisas, para saber se está tudo fluido. Você utilizou os frameworks de trabalho Basecamp, né, que é o fluxo de telas e o wireframe, e você utilizou os conceitos de top-down, 0, 1 e muitos, e as heurísticas de Nielsen para refinar essas telas aqui. Bacana? Depois de implementar então o protótipo simples que a gente fez até agora, a gente vai criar a identidade visual. Bacana? Então, é interessante que você foque nesses 3 passos, nesses 3 processos, porque se você, de repente, pular direto para o aplicativo, se for alguma coisa principalmente complexa, isso vai ficar bem mais aparente, você vai ter problemas, tá bom? Então você sempre começa identificando, e você sabe que ferramenta que é o Canvas, você começa identificando, então, o produto desse trabalho, o problema, vai ser o Canvas. O Canvas vai ser a entrada para o próximo passo de UX, que ele vai produzir para você o wireframe e o protótipo. Tem muita gente que acaba fazendo o quê? Em vez de ficar perdendo tempo, entre aspas, perdendo tempo ali no papel, ele vai e faz um processo bem parecido que a gente já fez agora. Por isso que eu coloquei wireframe / protótipo. Se alguma coisa que principalmente você precisa de aprovação e é um trabalho um pouco mais complexo, é interessante você produzir um wireframe, tá bom? E mais fica ao seu encargo. Mas como você está estudando, faça esse processo. Canvas. Ali na etapa amarela de UX, você vai utilizar aqueles ferramentais, tá certo? Você vai produzir o wireframe e de repente um protótipo. E depois você parte para a parte de User Interface, que é o aplicativo acabado. O que é, na prática, então, o UX? O UX é uma etapa em que você ainda não se preocupa com cores, você vai ter sombra, se o botão vai ser... Enfim, você já entendeu. Aí, na parte de UI, quando você já definiu o wireframe, o esqueletão, você vai pensar em como que aquele botão vai ser, qual a tipografia dele, qual a cor, enfim, você entendeu que esse processo ele é separado.
Porque se você tentar fazer tudo junto, a sua cabeça provavelmente vai dar nó, tá? Então, o que a gente fez? Isso possibilita você sair desse aplicativo que a gente está fazendo agora para o aplicativo da direita, tá? E aqui tem uma ressalva importante. Talvez você ainda não se sinta preparado para criar alguma coisa, como por exemplo está ali à direita. E eu digo para você que isso é absolutamente normal. E por que é normal? Porque à medida que você vai trabalhando e desenvolvendo e resolvendo problemas, você vai criando uma biblioteca de componentes gráficos na sua mente, de como resolver uma determinada coisa, tá bom? Mas aqui cabe uma ressalva. Não adianta nada o aplicativo ser bonito se, de novo, ele não resolve um problema. Porque se ele não resolver um problema, não vai ter santo que use o seu aplicativo. Porque simplesmente ele é lindo, maravilhoso, mas é inútil, tá bom? Então aqui, qual o primeiro passo da Wii? Qual o primeiro passo que eu uso? Primeira coisa aqui, o passo prático, o que eu faço? Eu, Felipe Fontoura, eu acesso esse site aqui, o Drubbl, tá? O Drubbl é um site que ele permite você fazer o quê? Ele permite você ver designs de outras pessoas. Ou seja, você tem uma biblioteca de elementos visuais que as pessoas colocam aqui, tá? E que eles estão disponíveis. O Drubbl é uma rede social de designers que as pessoas colocam aqui. Enfim, esses aqui são os designers que eu estou seguindo, mas é óbvio que tem outras pessoas e tem uma coisa bem interessante aqui que é o campo de busca, tá? Por exemplo, se você estiver interessado em fazer uma tela de login, você clicou aqui em login, vai aparecer centenas de telas de login. Algumas minimalistas, outras nem tanto. Então o que você vai fazer? Você vai pegar as telas de login que você acreditar que ela é plausível para o seu aplicativo, tá? Então, por exemplo, essa aqui, que é uma tela de login, por exemplo, mais simples, você vai pegar e você vai salvar a URL. Você salva a URL no arquivo TXT e monta uma biblioteca de telas de login. Você vai perceber que ao longo do caminho você vai começar a criar a sua própria identidade. Assim que você criar a sua própria identidade, você vai utilizar então um software, como eu utilizei, no meu caso aqui eu utilizo o Inkscape. Tá? O Inkscape é um software de vetores, né? É tipo como se fosse o Illustrator. Não sei se você tem afinidade com isso, mas você pode estar utilizando daí. Então, um software, por exemplo, como o Inkscape, para poder fazer essas telas. Em vez de você já lidar com problemas como, por exemplo, CSS, coisas afins, você faz aqui nessa tela. Se você não tiver tanta habilidade assim, enfim, você tenta adaptar alguma coisa a esse processo. Mas não deixe de visitar, tá? Não deixe de visitar a biblioteca do Drubbl. Tem aqui, por exemplo, Finance, né? Finanças, que ele vai mostrar uma série de gráficos, por exemplo. Olha só, isso aqui é bastante interessante. Então ele coloca alguns elementos aqui que você começa a perceber que, enfim, tá? Você já entendeu o processo. O processo de criatividade é um processo que eu sempre falo, que ele é um processo que, na verdade, deveria se chamar de combinatividade. Por quê? Porque, na verdade, a criatividade é a arte de você juntar várias combinações de solução para uma solução única. Ou seja, à medida que você for olhando as soluções que as pessoas deram aqui, por exemplo, nesses aplicativos, você começa a montar a sua própria. E é literalmente assim que eu faço. Claro que determinados problemas, determinadas situações, eu já não preciso mais olhar aqui no Drubbl, mas eu aconselho fortemente para quem está começando, tá? Um segundo passo que é importantíssimo você fazer é utilizar desde o começo uma paleta de cores, tá? E você pode estar utilizando essa paleta de cores a partir de 2 sites. O primeiro, que é o que eu mais uso, é a paleta de cor que eu uso até nas cores da parede da minha casa, tá? E o segundo aqui são paletas, é uma rede social, vamos assim dizer, de paletas. Você percebeu que existe rede social para tudo, né? Mas enfim, vamos lá. Por que é interessante você ter uma paleta? Porque à medida que você vai, por exemplo, montando uma tela, o que você pode fazer? Você pode criar contrastes, que nem eu fiz. Eu coloquei aqui uma cor escura e cores que contrastam com a cor escura. Mas imagina se eu colocasse, por exemplo, alguma coisa parecida com isso aqui, ó. Eu venho aqui,
Vou colocar aqui na rodinha, vou colocar aqui. Olha só, você percebeu que já não tem nada a ver? Ou seja, se eu coloco aqui, por exemplo, num vermelho, olha só como esse vermelho fica um pouco mais apagado. Então assim, a paleta de cores, ela ajuda muito a harmonizar todas as cores, ajudando você a criar contrastes, tá? E ajudando você a chamar a atenção de elementos que são necessários. Por exemplo, como você vê aqui no meu próprio Inkscape, a paleta de cores minha não, que eu utilizo, tá? Ela já está logo aqui embaixo. Então nesse caso aqui eu utilizei essa cor aqui para fazer o fundo. Esse fundo aqui do aplicativo eu usei a cor mais escura. E para poder fazer todo o processo, por exemplo, as fontes, né, não tem muito o que fazer, aqui é branco para ser muito mais legível, mas as cores do gráfico foram cada cor dessa. Então eu não preciso pensar, eu não invento, né? O processo de design não é ficar inventando coisas muito diferentes. E aqui o Flat Wii Colors, essa primeira paleta é a paleta que eu acabei de comentar com você. Quando você clica nessa cor aqui, por exemplo, ele copia o código Hexa para você estar utilizando, tá? E depois basta você colar. Ela recentemente colocou outras paletas aqui, que é uma variação da original. Por exemplo, nessa paleta aqui, desculpa, francesa, que eles chamam, enfim, eles dão uns nomes meio estranhos aqui, mas se você perceber, é uma variação que você pode estar adotando, por exemplo, uma paleta dessa daqui, tá? Se você quiser ir um pouco mais além, como eu comentei, você pode ir no Color Lovers, que daí, enfim, você vai ter infinidade de paletas. Tá? Aqui tem 300 mil páginas de paletas para você brincar e você pode adotar qualquer uma daqui que faça sentido para o aplicativo, né? Se for um aplicativo, por exemplo, de finanças, eu acredito que um tom um pouco mais sério não combine muito com esse azul mais chamativo. Tá? Então, enfim, só fica também ligado nessa situação para você não criar uma paleta de cores que, enfim, remete a uma situação que não condiz com o problema que o aplicativo está resolvendo. Tá? Mas no momento que você clica aqui nessa paleta, o que vai acontecer? Ele vai te dar o código HTML de todas as cores aqui. Tá vendo? Então ele tem um código Hexa aqui, tá aqui, código Hexa dele. E você pode copiar e colar direto no aplicativo que talvez você esteja utilizando para desenhar a tela, tá? E de repente você nem precisa desenhar com todos esses detalhes que eu fiz aqui. Eu fiz com bastante detalhe até para poder passar para o curso, tá? De novo, se você não tem tanta afinidade, você pode estar utilizando um site, né, que ele chama Canva. Tá? O Canva ele é um site em que você pode fazer desenhos. Deixa eu ver aqui, eu posso criar um design. Ele pergunta aqui para mim o que eu quero copiar. Eu vou, enfim, colocar qualquer coisa aqui. E ele permite você criar, enfim, elementos visuais que não vão chegar muito próximo. Tá vendo? Ele cria um gráfico aqui, enfim. Você pode ir colocando coisas aqui que talvez não chegue muito próximo à fidelidade que os softwares aqui de desenho, no meu caso o Inkscape, chega, mas você vai chegar numa situação muito parecida, sem que você precise ficar, enfim, sendo mestre do desenho. Né? Aqui você pode ir na área de shapes, por exemplo, ó. Você pode colocar alguma coisa aqui. Eu vou acabar enviando isso aqui para trás, deixa eu excluir. Passei para cá, vim aqui nos elementos gráficos, deixa eu ver aqui, enfim, você entendeu, tá? Então, à medida que eu for colocando aqui, eu posso clicando e definindo as cores, por exemplo, e eu posso definir cores personalizadas, né? Eu posso acrescentar a cor que eu quiser, coloco o código da paleta que eu quero. Então, por exemplo, se eu copiei e definir que alguma coisa vai ter, por exemplo, essa cor de fundo, né, que é muito parecida com aquela, eu chego aqui e copio. Quer dizer, cola, né? Então, tá aqui. Tá? Então, é um recurso que, de repente, você pode estar utilizando para criar os seus wireframes. De novo, não vai ser com nível de detalhe e exatidão, que muitas vezes não é tão necessário assim, principalmente no início, mas você vai conseguir uma boa visão e uma boa possibilidade. Se você perceber, for quebrando aqui, talvez você não consiga criar um padrão de gráficos aqui, mas de repente você pode pegar um gráfico mais aproximado, você pode colocar
fontes, enfim, você cria alguma coisa um pouco mais tranquila, legal? Então é esse o processo que você vai estar utilizando para criar e dar o acabamento visual. Porque o acabamento visual ele é o menos importante, né? Talvez você esteja dando mais valor ao visual, mas à medida do tempo eu aprendi que não adianta nada alguma coisa ser bonito, ou seja, você focar muito na parte de UI, aquela parte da cor, se você não resolveu as coisas daqui para cima, tá? Aqui o que faz as pessoas utilizarem é o que tá aqui em cima, tá? Tem um site também, Craigslist. Aqui, achei. Tá? Esse site, ele é um dos sites mais famosos de classificado dos Estados Unidos, do mundo. E se você perceber, o Craigslist, ele é o site mais feio que eu já vi. Tá? Mas ele resolve um problema de uma forma fácil, rápida. Enfim, você pode ver aqui serviços, aula, vai aparecer. É um site horrível, tá? Mas ele está no ar há mais de 20 anos e está aí, firme e forte, está tranquilo. E você consegue navegar, fazer pesquisas. É um site que remete à década passada, né, em termos de design, que é muito diferente do que a gente está acostumado hoje, mas o Craigslist está aqui. Bonito, simples, objetivo, enfim, resolve o problema, tá bom? Então, de novo, foca nessa situação, no problema e no X, que a parte de UI sai naturalmente. E com essas dicas que eu passei para você, que é se inspirar num designer daqui, utilizando paletas, vai ser sucesso. Bacana? Então, espero que você tenha gostado da aula. Vou deixar os links aqui anexo à aula e você pode estar consultando, enfim, fazendo essa experiência. E lembre-se sempre que essa parte de design de interface é por experiência, não tem como fazer. Não espere que você consiga acertar de primeira. Você vai fazer um aplicativo, você vai fazer uma interface, que muitas vezes para você é claro, mas para outra pessoa ela não consegue usar. Mas é o processo de interação, de refino dessa interface que vai fazer com que você tenha sucesso, tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau.